Oi, Olá, boa noite. boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão ouvindo bem a gente? Fazendo os ajustes. Olha. Ai, vou chamar então a nossa convidada de hoje. Tá ligado, Raimundo? Tá. Vocês estão escutando bem a gente, pessoal? Hello? Oi, Alô? Oi, tô ouvindo, pronto. Ai, acho que vocês vão ter que tirar. Oi. Ai. tá ouvindo? Tô ótima. Ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Agora sim. É que a gente tava com o microfone aqui e não deu certo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Por aí, muito frio? Calor. Calor. Calor é o quê? 20 graus. Não, tava 28 aqui. Ah, 28. É. Mas agora de Acho que noite aqui já também tá fez frio. isso. Eu tô de manga comprida e calça comprida. Mas é que agora tá mais fresquinho A noite também. dá uma esfriadinha. De noite, né? Mas aqui, querendo ou não, é praia, então é sempre um pouco mais quente, apesar de ser sul, né? Não é tão quente que nem realmente na serra, né? Na serra acho que deve estar bem mais frio. Tô vendo o povo entrando. Isso, vamos dar um tempinho pro pessoal entrar, uns 2 Vocês minutinhos. sabem fixar comentário? Vamos ver aqui. Eu não sei. Eu já tentei, não sei. Deixa eu tentar. Uso de gráficos. Vamos ver. Eu nunca tentei, mas vamos ver. Sabe que não sei. Não Eu deu também certo. eu já tentei, não sei, já desisti. A internet ainda, assim, a gente é um pouco... um pouco meio burra, assim, né? Pra não dizer... Adaptando com ela, né? Não é nada de burra, é que vocês são que nem eu. Eu não sou tecnologia, eu sou feitiçaria, entendeu? Então, tem Então, coisas acho que que dá pra gente realmente. começar, né? Isso, vamos falar. Então, hoje a gente convidou a doutora Gabriela. Eu vou pedir para ela se apresentar. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre o uso de fitoterápicos no tratamento de feridas. Acho que é um tema muito interessante que a gente que está na prática está sempre recebendo esses pacientes usando algum fitoterápico na maioria das vezes. E a gente também tem muitas dúvidas, porque não é uma coisa que a gente estuda, né? Exatamente. E que a gente tem tanto conhecimento. Então, numa Às vezes nem conversa, quem usa tem conhecimento, né? numa conversa com a Gabriela aí pelo Instagram, a gente acabou se conhecendo e a gente resolveu falar um pouquinho, né, desse tema e ela se dispôs a falar um pouquinho pra gente. Então, eu queria que ela se apresentasse. Depois a Boa gente começa noite. também. Boa noite, meninas. Obrigada pelo convite, primeiro, né? Então, meu nome é Gabriela Dott, eu sou farmacêutica. Aí a primeira coisa que todo mundo me pergunta, o que um farmacêutico está falando de ferida, de enfermagem, né? Então, eu permeio nesse âmbito de ferida há muitos anos. Não vou falar quanto, porque vai dedurar a minha idade. Todo mundo tem que achar que eu tenho 18. Então eu fiz minha residência, meu mestrado, meu doutorado, tudo com lesão. Eu sempre trabalhei com a lesão em si. Então, por exemplo, no doutorado, eu ia para o ambulatório atender com as meninas. Então, eu não fico no consultório esperando o paciente chegar a mim. Eu atendo o paciente enquanto o curativo está sendo feito, para que eu possa interagir, inclusive, também com o curativo.
E como eu trabalho muito também com farmácia de manipulação, eu tenho um curso nessa área, né, o Aprendendo a Formular. Eu tenho um livro nessa área, então eu tenho um congresso nessa área. Eu comecei a perceber uma defasagem no profissional de enfermagem quando ele precisava prescrever formulações manipuladas. E isso não é culpa do enfermeiro, isso é porque realmente a farmacotécnica, que seria a técnica, né, de formular, é uma ciência específica, única e exclusiva do farmacêutico. Então, é por isso que a gente tem que trabalhar de forma multidisciplinar, para que, né, o farmacêutico possa prover o conhecimento dele para todos os outros profissionais de saúde, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, enfim. A partir disso, a gente começou a atender muito juntos. Então, eu digo eu e as meninas da enfermagem, eu tenho muitas amigas enfermeiras. É um dos profissionais que eu mais amo trabalhar, que eu mais amo dar aula. Eu digo assim, que eu virei um outro ser humano depois que eu comecei a trabalhar com enfermagem, que eu descobri que eu não era humanizada, eu não sabia nem o que era isso. E ainda assim, eu continuo sendo policial mal do ambulatório, porque tudo que é enfermeira é o policial bom, não tem jeito. Então, para dar bronca, sempre sou eu, não tem jeito. E aí, daí surgiu, a gente começou a perceber necessidades, né, de interação mesmo do farmacêutico e do enfermeiro. Uma dessas necessidades era a fitoterapia. Então, o que o paciente chega para a gente dizendo que ele usa, ou o que ele gostaria de usar, ou o que ele sabe que é possível ser usado, de que forma ele usa, como que essa informação chegou a ele, foi prescrito por um profissional da saúde ou foi vizinho terapia? Então, muitas coisas... muita coisa, né? A vizinhoterapia é a maior incidência. Então, muitas coisas que a gente vinha percebendo e que a gente notava que havia essa necessidade de entendimento. A partir disso, então, eu já dou aula, né, em várias pós-graduações, eu dou aula de fitoterapia. Uma das aulas que eu dou, inclusive, que eu dei esse domingo, foi a minha primeira aula online. Olha, eu nem sei explicar como é que foi dar uma aula online olhando para a parede. Eu que adoro falar para a turma, que estou super acostumada, que interage, que levo bala, sabe? Ficou eu e a parede, os alunos tudo com a câmera no mudo, sofri. Minha primeira aula online. Mas deu tudo certo. Então, foi aula de fitoterápicos para feridas. No congresso da Sobenf, eu dei aula de fitoterápicos para feridas. Desse ano, a gente vai fazer uma mesa de PICs, né, multidisciplinar também, de práticas integrativas. Então, a gente começou a perceber e entender quais as necessidades, o que a gente precisava melhorar para que tivesse maior benefício para o paciente. E eu imagino que vocês devem ter também essa noção dessas necessidades. Sim. Uma coisa que eu achei legal, assim, porque aqui, não sei, né? A minha prática e que a gente não vê o farmacêutico envolvido. Não sei se pela falta de conhecimento, falta de conhecimento no sentido de... Mas com certeza. Prática, isso aí mesmo. Assim, né? Porque ele tem medo, às vezes. Ele só faz o que você pede, eu quero tal coisa, mas ele não quer estar, às vezes, envolvido nesse processo. Ou às vezes está e não se envolve. Né? Nos grupos de pele, está ali por estar. É exatamente isso. O que acontece é que, da mesma forma, né, que o enfermeiro não sabe que o farmacêutico pode estar ali ajudando, o farmacêutico também não tem essa noção. E a gente também não sabe, assim, o que... Claro, a gente sabe o que o farmacêutico pode nos ajudar, mas a gente também não sabe direcionar ele, por exemplo. Exatamente. Eu quero que você me ajude com isso. Eu não sei dizer para o farmacêutico. É uma colocação perfeita. Então, assim, para mim, isso já é muito claro. Porque como eu trabalho com as meninas há muitos anos, eu digo as meninas porque eu não tenho um enfermeiro que trabalha comigo, é tudo mulher. Então, como eu trabalho com elas há muitos anos e a gente já tem essa parceria, então, para elas também já é muito, assim, mas é muito óbvio as questões em que eu posso entrar e ajudar. Então, a gente vive no WhatsApp, Gabi, como é que eu faço um veículo melhor para não sei o quê? Como que eu posso mandar manipular? Eu não estou encontrando uma coisa na indústria, o que eu posso fazer para manipular ela melhor?
Foi daí que também surgiu o meu curso com a Alcione, que é o curso Ensino Feridas. A gente até já conversou sobre ele. A gente tem Instagram, se vocês quiserem seguir, Ensino Feridas, que é um curso onde eu dou aula com ela em conjunto, nós duas lecionamos um dia inteiro de aula e a gente ensina como que o enfermeiro pode prescrever formulações magistrais, né, para farmácia de manipulação, que é uma área muito rica e que as pessoas não. O enfermeiro acaba não aprende isso, exatamente, né? mas ninguém aprende. Ó, com a Débora, eu tô vendo que a Débora tá aqui, minha sócia, não aprendendo a formular. Débora, dá oi aí pro povo ver. Então, o meu curso Aprendendo a Formular com a Débora nasceu. Exatamente, nasceu dessa necessidade de que o nutricionista também não aprende, o dermatologista não aprende. Então a gente começou a fazer isso para vários profissionais. E quando eu comecei a trabalhar muito com a enfermagem, eu vi que a enfermagem era também um profissional de saúde que tinha necessidade de aprender, de entender até o que pode, o que não pode prescrever, enfim. Isso aí é uma aula de um dia inteiro que eu dou com a Alcione e a gente fala até ficar rouca. Sim. Então, uma coisa que a gente queria saber, existe algum tipo de fitoterápico que a gente não pode prescrever? Existe. Com certeza existe. Então, primeiro, o que a gente tem que entender assim, quando a gente prescreve fitoterápico? As regras de prescrição. A gente tem que prescrever sempre o nome completo da planta e toda planta tem um nome e um sobrenome. Então, matricária camomila. Toda planta tem um nome e um sobrenome. Arnica montana. A gente tem que saber como escrever. Então, o primeiro nome, primeira letra maiúscula, e o segundo nome não precisa, ele é todo minúsculo. A gente tem que saber a parte da planta que a gente está prescrevendo, porque numa mesma planta, partes diferentes vão ter fitoquímicos, né, princípios ativos diferentes. Então, que parte da planta que a gente está prescrevendo? Quando eu faço camomila, eu estou prescrevendo a flor, né? Que foi que eu viajei. Não é só prescrever. Isso é norma, isso está na lei. E a gente tem que saber também plantas que a gente pode e que a gente não pode. Existem 9 plantas, 9. Do total de plantas que a gente tem no mundo, 9 delas não podem ser prescritas por nenhum profissional de saúde sem ser o médico. Os livres para sonhar. Então, o médico livre para sonhar prescreve qualquer coisa. O resto, farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, dentista, qualquer outro profissional de saúde pode prescrever todas menos essas. Eu até botei outro dia, eu vou fazer algum post disso ainda. As 9 plantas que a gente não pode prescrever. E aí, equinácea, tem, né, uma série delas. E isso aí é uma discussão valeriana, uma discussão enorme para um outro momento. Mas tirando essas 9 plantas, podemos prescrever todas. E aí, o que tem que entender? O que pode ser oral e o que pode ser tópico. Exemplo, arnica só pode ser tópico, super hepatotóxico. Confrei, que faz muito para lesão, é tópico, não pode fazer prescrição oral. Então, e tem plantas orais que não vão ter efetividade tópica. Então, e aí, como é que faz? É com a prática clínica. Entendeu? Tem que... Outra coisa que a gente... gostaria assim, de saber, porque a gente atende muito paciente. Então, assim, os pacientes que chegam pra gente, eles já passaram por todos os tratamentos, né? Eles já foram da mãe de santo até... Isso aí mesmo. Então, assim, eles chegam, por exemplo, usando chá de folha de goiabeira, porque ele viu na Globo... E bem-estar, é do bem-estar. É o pior programa, isso. é o maior desserviço que a Globo tem, é o bem-estar. Olha, nervosa. Eu vi num programa dizendo que a folha de goiabeira, esses dias eu vi do óleo de coco, passou uma reportagem, eu falei, daqui 1 mês vai ter paciente vindo usando óleo de coco na ferida. Então, assim, a gente quer saber qual a efetividade do paciente fazer isso em casa e realmente existe alguma indicação de alguma coisa que realmente, lavar com o chá vai ser efetivo, vai ter alguma ação no processo de cicatrização ou não? Isso é uma discussão enorme, né? Eu sou carioca, nem dá pra ver. Eu tenho pouquinho sotaque, quase não chio. Então, é uma discussão bem, bem profunda.
Na verdade, o que acontece? Tem vários pontos que a gente tem que discutir quando a gente fala de fitoterapia. O primeiro deles é que no Brasil a gente tem uma cultura de utilização de plantas que vem lá de 1500. E aí é uma cultura muito rica, porque aqui a gente tem índios, tem negros que vieram da África, então a gente tem cultura africana, tem europeus, então a gente tem cultura europeia. Então foi uma miscigenação muito grande. E aí a gente tem muita flora. A gente não conhece 95% da nossa flora. O que a gente usa é só 5%. E ainda assim é planta até dizer chega. E tem uma coisa aqui no Brasil que é muito forte, que é a transmissão familiar de conhecimento. E não é que ela seja ruim, mas às vezes ela é um pouco, não sei nem se eu posso usar essa palavra assim, perigosa. Porque é quase um telefone sem fio, né? Que vai passando o conhecimento popular. Então, assim, eu costumo contar essa história. Eu tenho um paciente que eu não tenho mais porque ele cicatrizou. A gente tinha um paciente que o apelido dele no hospital era Zé Balinha. Ele é diabético e ele tinha uma lesão diabética, um pé diabético. E aí ele vivia com bala no bolso, ele distribuía bala para o hospital inteiro, ele tinha sempre uma bala no bolso. Eu falava assim para ele, mas por que você é diabético? Por que tá sempre com bala no bolso? Não, é porque eu tomo um chá que abaixa muito o meu açúcar. E aí quando eu fico com açúcar muito baixo, eu tenho que ter bala rápido, porque senão eu não me sinto bem. Eu falei, mas que chá? Ah, chá de abajeru. Realmente, o abajeru popularmente é bastante conhecido para redução de glicose. Eu falei, mas abaixa tanto assim? Você toma, sei lá, que horas? Não, eu faço assim, ó, faço uma panela daquela bem grande e aí eu tomo a panela durante o dia inteiro. Nunca a minha glicose sobe. Então, gente, imagina, não tem cabimento o homem tomar sei lá quantos litros de chá para reduzir glicose e andar com balinha para poder não cair duro no meio da rua. E ele é 2x2, ele era segurança, ele é gigantesco. Então você imagina quanto que ia a glicose dele para ele precisar andar de balinha no bolso. Então, o conhecimento, né, a passagem do conhecimento por gerações é magnífica. Inclusive, a gente está na era da vegetalização. A maioria dos medicamentos fitoterápicos que a gente tem hoje, eles provêm já de um conhecimento popular. Então, eu sei que aquela planta é muito utilizada para aquilo. Vamos lá estudar. E é assim desde sempre. O primeiro medicamento industrializado que a gente teve, que foi o AS, o ácido acetil salicílico, ele veio da casca do salgueiro. Então, algum farmacêutico maneirão, lá em, sei lá, 1800, viu que se utilizava a casca do salgueiro para melhorar a febre, para diminuir dor, pegou a casca do salgueiro e foi entender qual que era o fitoquímico dali de dentro, então qual era a principal substância dali de dentro que diminuía isso tudo. E ele viu que era o ácido acetil salicílico. Moleza, foi para o laboratório, sintetizou, tá aí na indústria. Então, muita coisa que a gente vem das plantas. E como é que começa a se estudar? Através do conhecimento popular. As pessoas vão em aldeia indígena, vão estudar o que eles usam. A gente tem aí agora a regulamentação do cannabis. Hoje saiu uma RDC nova de cannabis, né, de medicamento. Então, como é que isso aconteceu? A partir do uso popular. E aí a gente explora do fitoterápico o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim. Os alcaloides eram considerados venenos. Sabe o que é alcaloide? Morfina. Tem um monte de... Então tem muita coisa que a gente não utilizava porque era veneno. Tudo vai variar de acordo com a dose, né? Com a quantidade. Então, nem tudo é bom, nem tudo é ruim. E isso é um outro ponto importantíssimo. O paciente tem que entender, ele acha que é natural e não faz mal. Chazinho. Mas intoxicação, né? Chazinho. Teve uma notícia, acho que foi 2018, de um cara nos Estados Unidos que teve que fazer transplante de fígado por conta de chá verde. Ele fez hepatite de chá verde, de tanto que ele tomou. Então, é muito complicado isso. O conhecimento popular é maravilhoso, mas ele tem que ser bem empregado, porque se ele não for bem empregado, fica com essa mentalidade de natural, não faz mal, e aí quando você vê, já foi. Virou o Zé Balinha, virou o cara que transplantou o fígado, etc. Então, isso é número 1 que a gente tem que pensar. Fala, você quer falar alguma coisa? Que, assim, essa questão de usar chás, assim, eu realmente falo para os meus pacientes não utilizar, porque
como a gente não sabe quantidade, nada disso, onde ele coloca, quanto tempo ele deixa o chá lá, sei lá, aberto, ou na panela, ou o recipiente que ele prepara, qual que é a higiene que ele tem. Então, assim, pode ser básico, né? Essa questão até aí de realmente qual o efeito que vai ter do chá na ferida, né? Quanto tempo. Quando a gente fala de fitoterápico, aí a gente tem que pensar em duas formas. Ele pode fazer via oral, que é uma forma que eu gosto de fazer para o meu paciente. Então, enquanto as meninas estão lá desbridando, né? Fazendo o papel do enfermeiro, que, pelo amor de Deus, não vai ser farmacêutico e desbridar, porque este não é o nosso quadrado, por favor, por favor, por favor. Então, enquanto elas estão desbridando, eu vou consultando o paciente, entendendo o que ele precisa. E geralmente eu gosto de fazer via oral. Então, eu prescrevo bastante coisa para ele via oral. Eu gosto de colocar coisas na alimentação. Então, para o paciente que é diabético, eu gosto de fazer, por exemplo, canela, que abaixa a glicose. Eu gosto de fazer cúrcuma, que é extremamente anti-inflamatório, ele pode botar na comida. Ainda mais o diabético, quando você diz para ele que ele pode comer alguma coisa, é um grau de felicidade que é uma loucura, entendeu? Você vira o pedestal, você ganha o troféu. Então eu falo para ele... Exatamente. Então, tem isso. E tem o terceiro momento, que é o tópico, né? O que a gente pode fazer via tópica. E quando a gente está falando de ferida, a gente pensa muito na via tópica, mas eu conjugo muito, muito mesmo com a via oral. Eu gosto. Na via tópica, a gente tem que pensar em várias coisas. Então, por exemplo, o chá. Se é um paciente diabético que tem neuropatia periférica, ou seja, ele não está sentindo direito, né, ali no pé dele, aí meu primeiro pavor, ele fazer o chá e querer colocar o pé no chá, né, fazer banho no pé e o chá tá quente e queimar e piorar a lesão. Então, meu primeiro pavor. Aí, quando eu tenho um paciente assim, que quer fazer porque quer, aí eu falo, então, por favor, pede a sua esposa, a sua, sei lá, o seu irmão, a tua filha, qualquer o teu vizinho, para ver a temperatura do chá. Ou faz 2 horas antes de usar, sei lá. Então, eu estipulo um tempo. Então, esse é o número 1. Número 2, a contaminação, se ele faz uso imediato, não é tão crítica porque o chá ferve, né? Independente se é infusão ou decocção, que isso também faz diferença. Parte dura da planta a gente tem que cozinhar, tipo casca, raiz, rizoma. Parte mole, folha, flor, a gente faz infusão, que é só abafar lá na água quente. Então, dependendo do que ele for fazer, a forma como ele faz o chá também faz total diferença para esse tratamento ser efetivo. Tá. Aí ele tem preguiça, é um saco, tem que ir na cozinha, suja a panela. Ai, que saco. Aí o que ele faz? Ele faz o chá na segunda-feira para usar a semana inteira até sexta. Gente, porque vocês estão vendo que vocês sabem que é. Olha só, validade, né? Duração da ação daquele fitoquímico no chá, 24 horas. Então, se eu fiz o meu chá agora às 7h20, ele vai estar ativo até às 7h20 de amanhã. Passou disso, acabou. Eu estou usando água colorida, estou rasgando dinheiro. Não tem efetividade nenhuma, tá? Então, tem mais isso. E, por fim, a gente tem que pensar nisso que você falou, que eu concordo plenamente, que eu falo em todas as aulas. Quanto tempo que aquele chá está em contato com a lesão e se isso vale a pena. Então, por exemplo, quando eu dou aula para dermatologista, tem uma discussão muito que sempre acontece do minoxidil, que é para careca, sabe? As pessoas fazem shampoo de minoxidil. Tem estudos que falam que o minoxidil tem que ficar pelo menos 4 horas em contato com o couro cabeludo para ter ação. Então, a não ser que você seja a Xuxa e fique numa banheira bebendo champanhe com shampoo de minoxidil na cabeça, aquilo não vai ter ação nenhuma. E o chá, para lavar a lesão, é mais ou menos a mesma coisa. Quanto tempo que a lesão vai ficar aberta? Quanto tempo que o chá vai ficar em contato com a lesão? Tudo bem. Aí você quer deixar, sei lá, você quer deixar uma gaze embebida de chá ali em cima da lesão. Quanto tempo, então eu vou mais fundo, quanto tempo que vale a pena você deixar a lesão aberta? Que a gente sabe que já tem estudos bem antigos, já isso é bastante
Entendido? É que quanto mais tempo você deixa aquela lesão aberta só para fazer o curativo, mais você retarda a cicatrização. Ela tá perdendo temperatura, ela tá perdendo... Então, assim, Semana não é passada. não é que eu seja contra. Se é um paciente que não tem poder aquisitivo para comprar um medicamento, para fazer, enfim, é o que ele tem, é ali no quintal, é o que tem para hoje, tudo bem. Tudo bem. Aí eu vou fazer uma educação continuada com ele bem forte, explicar 1000 vezes. Eu mando o paciente repetir para mim. Ah, você entendeu? Ah, entendi tudo. Eu falei, então repete. Repete para mim, que eu agora me explica. Porque eu quero saber. Porque chega em casa e acabou, né? Apagou. Então, a não ser que seja esse paciente, eu prefiro manipular. Por quê? Porque quando eu manipulo, eu sei que está isento de contaminação, eu sei a concentração de cada fitoquímico, eu sei quanto que eu coloquei, qual é a padronização, quanto que eu coloquei de princípio ativo ali. Eu posso colocar vários princípios ativos, eu posso fazer um gel para tratar essa lesão rico, né, sei lá, com camomila, com melaleuca, com, sei lá, copaíba, com uma série de coisas que a gente tem a nosso favor. E aquilo vai ficar em contato com a lesão, se for troca diária, porque a gente está falando de um hidrogel, enfim, 24 horas, menos, porque vai trocar 23 horas. Então, assim, a chance de ter mais efetividade é muito maior. Alguém está falando que está travando. E está travando para vocês também? Porque para mim não está, não. Ah, então tá. Então, para mim também tá. Nanda, deve ser a tua conexão. Gente, a Sandy e o Júnior travaram ontem. Se a gente travar, tá tranquilo. Entendeu? Porque depois dessa, eu acho. Então, assim, a minha opinião sobre o chá é essa. Não é que eu seja veementemente contra, mas não é uma arma que eu uso na minha prática clínica. Eu não gosto. Sim, faz todo sentido Faz também, todo né? sentido, pensando nessa questão que a gente fala mesmo, demora 4 a 6 horas para a célula voltar ativa, aí você vai, né? Vai esfriar, Exatamente. Então, toda essa assim, questão... Eu acho que a gente tem que botar na balança, né? Risco, ônus e bônus, né? Então, assim, para mim... Melhor só lavar com purinho e fechar. E aí, assim, o chá de goiabeira, todas essas reportagens que tiveram, as publicações, eles fazem banho, né? Não é só lavar. Você bota o pé no balde ou, sei lá, na panela com o chá. A goiaba tem muito tanino, né? Que é o que prende, né, na nossa barriga. Por isso que a gente não vai ao banheiro. E o tanino é muito bom para cicatrização. O outro que tem tanino é barbatimão. Muito bom para cicatrização. Então, assim, tem que pensar também assim, que nem barbatimão. Eu não uso. É uma boa planta? É uma boa planta. Eu uso? Eu não uso. Por quê? Tem que estar com tecido granulado. Cara, quando eu tô com tecido granulado, eu não quero mandar meu paciente usar barbatimão, entendeu? Aí eu já tô fazendo um hidrogel com alguma coisa, sabe, muito mais interessante para subir aquela granulação, epitelizar de uma vez, entendeu? Só tem pomada de barbatimão no Brasil inteiro, então vamos usar. Mas se eu tiver possibilidade de fazer outra coisa, eu faço. Sim. Outra coisa, existe assim, quando você manipula, aí você coloca várias coisas dentro, depende do teu objetivo. Isso. Por exemplo, assim, a enfermeira fala assim, eu queria agora desbridar. Aí você olha a lesão e você vê o que dá para utilizar. Exatamente. Na verdade, assim, para desbridar, o maior fitoterápico que nós temos atualmente, pensando em desbridamento, seria papaína. Eu uso bastante. Eu não desgosto da papaína. Rarissimamente a gente passa de 2%. E eu vou te dizer por quê. Porque o nosso paciente SUS, às vezes ele só consegue voltar no hospital daqui a 2 meses. Então, exatamente. Então, eu tenho um pouco de medo de fazer um desbridamento assim, muito, muito enzimático, assim, muito forte naquela lesão para um paciente que eu não vou conseguir acompanhar com tanta frequência. Aí eu prefiro entrar com hidrogel. Eu uso geralmente 6, eu vou até 10, mas porque o meu paciente eu acompanho 2, 3 vezes na semana. Então, assim, a hora de dar. Pois é. Aí você tira uma necrose na mesma semana. Rapidinho. Sim. Pois é. A gente às vezes tira necrose com hidrogel.
Porque realmente não acompanhar o paciente é bem complicado, né? E tem uma coisa também, assim, uma vez o paciente estava fazendo, e aí eu liguei para ele, falei, e aí, como é que tá? Ah, acabou o remédio todo, acabou todo. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu fui descobrir, sabe o quê? O filho estava jogando futebol, ralou o joelho, e aí, Ai, como a mãe botava o remedinho pra ferida, ele botou o remedinho dela para cicatrizar o joelho dele. Então eu fico pensando assim, o risco, né, da papaína nesse caso, que o hidrogel é bem mais inofensivo. Então, sim, é assim, mais seletivo eu também. gosto muito de papaína, gosto muito. Quando eu posso, eu faço, mas não é para qualquer paciente que eu consigo, não é. E aí eu acabo desbridando com gel mesmo, autolítico, com hidrogel. Como é que Você a gente acrescenta alguma coisa no teu e hidrogel? acrescento? É isso aí mesmo que eu vou começar meu raciocínio agora. Acrescento. O que eu gosto? Primeiro, eu raramente faço gel puro, faço hidrogel puro. Geralmente eu incorporo algum óleo e aí ele fica como se fosse um gel creme. Por que eu faço isso? Primeiro porque o meu paciente já me relata, já tem tempo, que quando ele usa o gel com algum olhinho, que vira um gel creme, né? Ele emulsiona mesmo, ele fica assim, branquinho. Retirar a gase é mais fácil. Ela gruda menos. E isso é um pavor que a gente tem, né? Aquele paciente que vai arrancar a gase de qualquer jeito. A não ser assim, eu tô com um paciente agora, né, no meio da quarentena, que é lá, que mora no interior do Rio, então eu não tenho como ver. A gente vai se falando por WhatsApp e a única coisa que ele tinha para comprar era numa loja de curativos. Comprou hidrogel industrializado, é o que tem para hoje. Então, Uhum. quando eu só posso usar hidrogel, é o que eu uso, não desdenho dele. Mas quando eu posso, se der, a gente coloca um alginato para encorpar mais o gel. Alginato também é fito, né, de alga. E quando eu posso, eu coloco, sim, alguns óleos. Então, vai depender do que o paciente precisa. Por exemplo, óleo de rosa mosqueta é um óleo que eu amo, que é maravilhoso, mas é caríssimo. Então, eu escolho para que paciente que eu posso fazer aquele óleo ou que paciente que eu não posso. Eu já Então, tive paciente que jogava o óleo na ferida. tem Pensa que tudo. doía, Eu tenho ardia. paciente que foi tomar banho de mar para ver se o iodo Aqui tem cicatrizava bastante. melhor, entendeu? Aqui tem É, bastante. Aqui a praia o pessoal É. adora. A praia isso. seca a ferida é bom. Seca muito, cara. O mar é maravilhoso. Eu não sei nem por que ele ainda tá com aquela lesão. Porque já era para estar, entendeu? Já Aqui era para na estar praia a gente não cicatrizado. ia nem pra mulher. Acho que a gente ia morrer de fome, porque aqui Não, é praia, né? Praia imagina, seca. agora na quarentena, que ninguém pode ir à praia, vai todo mundo ficar com ferida. É uma loucura. Eu tenho paciente que passa água sanitária, pasta de dente, né? Tudo isso Sabão de aí que. coco, sabão de Isso, soda. isso, exatamente. E então, eu vou variando assim, de acordo com o que eu percebo. Por exemplo, se tem um paciente, aquele paciente que a gente vê que contamina muito, que está tendo infecção de recidiva, que não aguenta mais tomar antibiótico e tal. Aí eu penso para ele, por exemplo, alguma coisa que seja mais antimicrobiana. Então, própolis, copaíba, melaleuca. Se eu tenho um paciente, aquele paciente às vezes que tem muita coceira, que fica desesperado, quer pegar uma lixa, quer coçar a ferida. Eu já tive um paciente que amputou assim. Ele coçou a ferida, sabe com o quê? Com a cartelinha do remédio. Ai, meu Deus. Amputou, porque o negócio degringolou de um jeito que não teve o que fazer. Não teve o que fazer. Informação. Então, assim, para coceira eu gosto de usar camomila, por exemplo, que é bastante calmante. A camomila tem artigos dela para dor via oral. Então, eu, às vezes, quando é um paciente de úlcera venosa, daquela dor desesperadora, que ele acorda, dorme, vai tomar banho, vai ao banheiro, toma café, tudo que ele faz é com dor. Então, às vezes, eu faço oral e tópico, tentando amenizar um pouco a dor do paciente. Minha experiência com própolis, eu adoro própolis. Oral e tópico, adoro. O própolis, eu até fiz um post sobre ele outro dia. O própolis é uma resina que a abelha produz para proteger a própria colmeia, né? Ele é duro. Você vê que ele é uma resina, não sei se vocês já viram própolis in natura, como a gente vê na farmácia, ele é durinho. Então, e aí ele protege a colmeia tanto fisicamente, porque ele é uma resina,
quanto microbiologicamente, não deixa contaminar. E a mesma coisa que ele faz na colmeia, ele faz na gente. Ele tem essa ação antimicrobiana. Então, eu gosto muito de própolis. Solange foi minha aluna, né? Só aqui, ó, pra você. Usa camomila. Eu também adoro camomila. A Sol tem resultados muito legais, né, Sol? Ela faz laser. E ela tem umas formulações legais que às vezes ela bota no grupo, o antes e depois, que ela vai cicatrizando, que são super legais, que ela aprendeu lá no curso com a gente. Que legal. Assim, a lavanda também, né? Hoje, ao que eu tenho percebido aqui, muito os óleos essenciais, né? Os tratamentos com óleos essenciais, e eles falam da lavanda no tratamento de feridas também. A lavanda não é uma prática que eu tenho, não uso. O que acontece também? A gente tem que perceber o que é o uso popular e o que tem de uso publicado. A grande dificuldade de trabalhar com fito é que não tem tanta publicação. E o que tem publicado, às vezes, não é tão robusto. Eu não tenho 15 ensaios clínicos duplo cego randomizados com camomila para lesão. Não existe isso. Então, a gente, às vezes, tem que trabalhar, inclusive, com a fitoterapia contemporânea, né? A fitoterapia contemporânea, ela mostra pra gente o seguinte: se uma planta é utilizada há mais de 30 anos para um objetivo e com ação comprovada, sem efeitos adversos graves, ela está autorizada a utilização. Maior exemplo disso, gengibre via oral para gravidez. Então, gengibre é a única planta autorizada para gravidez, não tem estudo de nada. É conhecimento popular. O gengibre é utilizado há mais de 30 anos para êmese gravídica. Então, deixa eu só falar uma coisinha, pessoal. Fala. A gente vai responder as perguntas. É que eles estão perguntando. Pode, a gente vai responder no final, Isso. tá? É mais fácil. Outra coisa que eu queria só te perguntar. Daí a gente pode abrir para as perguntas, que tem bastante. Pode falar. Acontece de o paciente ter reações alérgicas, assim, algum fitoterápico? Já aconteceu, assim? Comigo não. O fito, ele tem uma coisa muito incrível, que eu vou tentar falar rapidamente, porque é um pouco complexo. A planta, para ela sobreviver num lugar, ela precisa produzir várias substâncias. Milhões de substâncias. Então, diferente do AAS, do ácido acetilsalicílico, que é o ácido acetilsalicílico, a casca do salgueiro, por exemplo, tem diversas substâncias, um monte de fitoquímicos. Essa quantidade enorme de substâncias que a gente vai ter na planta faz com que eles interajam entre si e diminuam de forma agressiva efeitos colaterais e eventos adversos. Então, geralmente, quando eu trato com plantas, eu posso ter o mesmo efeito positivo e não ter efeitos colaterais ou reações, etc. Tá? Mas é uma coisa de observação. Tem paciente que é mais sensível, tem paciente que é menos sensível. Então, o que eu falo em toda a aula que eu dou, comecem com concentrações baixas. E comecem com poucas plantas. Não vai fazer aquela forma que não cabe nem na receita. Que você bota do início. Isso, não faz isso. Porque se o paciente tiver alergia a um ativo, você não vai nem saber qual foi. Tá? Isso. Então, isso é o mais importante. E outra coisa que eu queria saber. Vocês fazem também formulações de cremes, assim, barreiras, essas coisas? Faço. Para pele íntegra, assim, não tem um fito que faça barreira assim para pele íntegra. A gente tem óleos que vão fazer o filme, né? Mas assim, quando a gente pensa barreira silicone, aí eu tenho que incorporar um silicone mesmo, não tenho o que fazer. Aí eu prescrevo silicone na farmácia de manipulação magistral. Óleos muito baratos. Eu tenho óleo de semente de uvas, tenho óleo de amêndoas, que são muito baratos e são interessantes, porque vão fazer um bom filme. E aí tem outros óleos que têm características importantes e vão acabar fazendo filme também, que é a copaíba, melaleuca, deixa eu pensar um outro óleo. Tem muito óleo que a gente pode usar. Próprio rosa mosqueta, que é maravilhoso. Experiência com babosa. Não tenho. Eu vejo muita gente... Já estou respondendo. Pulei, desculpa. Pode responder. Mania de professor. Vai olhando, já vai falando.
Não Pode tenho falar. experiência com babosa, não é uma coisa que eu uso muito. A babosa, eu acho ela excelente. Eu vejo muitos estudos dela, mas às vezes eu tenho medo porque ela entra no grupo do uso popular, né? Todo mundo tem uma babosa no quintal. Então, assim, até quando eu prescrevo, eu faço questão de botar um nome científico, que tem coisa que eu não quero que o paciente saiba que é a que ele tá usando. Entendeu? Porque se eu botar assim, óleo de girassol, ele vai pra cozinha e vai pegar Vai o pegar. isso, lisa, óleo lisa, e vai botar, entendeu? Então tem Eu já vi o hospital usando o é. óleo no carrinho da enfermagem Ah, para mas aqui em hidratar a pele. hospital, olha só, eu já vi fazer curativo com fralda no CTI, assim. Entendeu? Hospital, quando é Eu vi que era para usar SUS, a absorvente. gente. Entendeu? Tem coisas. Vamos, passou. Deixa pra lá. O que mais? Ó, tem Tá uma com gestante que está com dermatite com manipular a camomila. Ó, gestante não pode usar ureia, tá? Máximo é 3%, eu não uso nunca. Não uso ureia para gestante. Como pode manipular a camomila? Você pode colocar no creme, se você quiser fazer um creminho para ela, pode fazer loção até para espalhar mais fácil. A loção é como se fosse um creme mais aguado. E aí, se você for botar só camomila, pode botar uns 5%, até 10%, vai variando. Faz pouca quantidade, faz 30 gramas, vê como ela se adapta. Depois refaz mais, entendeu? Vai vendo como é que funciona. O pessoal Deixa eu perguntando ver. do curso. Quem for de Santa Catarina e Sul, aqui a gente vai tentar trazer essas meninas para cá. Já estamos organizando se o Covid permitir, né? Pelo amor de Deus, não aguento mais. Ó, hoje eu fiquei tomando sol, um filete de sol na janela que eu tô, minha vitamina D tá lá embaixo. Não aguento mais esse negócio de coronavírus. Acabou, já chega, já deu, pode ir embora. Cansamos. O uso da babosa, você comentou aqui que o pessoal tinha perguntado, casca de Eu cajueiro vi que alguém também. perguntou de calêndula. Onde que eu vi negócio Teve de uma calêndula? pessoa que perguntou da calêndula aqui. Eu estou rodando desde cima. Tem alguma pós à distância que possa Fazer para começar a prescrever para o usuário portador de úlceras e glândulas. Aí teria que ser ou uma pós para enfermagem ou multidisciplinar. Pós para enfermagem in fito eu desconheço. Pode ser que tenha, porque na RDC de vocês diz que para prescrever fitoterápico tem que ter pós-graduação. Eu dou aula numa pós aqui no Rio, na ABFIT, Associação Brasileira de Fitoterapia, que eu faço parte, que é multidisciplinar. Então, a gente tem enfermeiro na turma, só que é presencial. Mas não é ruim de vir, porque é uma vez por mês. Sábado e domingo. Uma vez por mês. Então, permite o enfermeiro prescrever farmácia magistral, é isso que você está falando agora, né? É o que é? Qual lei que permite o enfermeiro prescreva a farmácia magistral? É isso que você está falando, né? Tem que ter a pós. Tem que ter pós. Então, é permitido, mas tem que ter pós. Uma coisa que pode acontecer também, né? Fazer um curso, pelo menos, né? Acho que não a gente para ter, vai... no mínimo, exatamente, uma noção. Você falou aqui, a pessoa agora vai sair prescrevendo lá. Isso, pelo amor de Deus. O que a gente falou aqui é nada. Assim, o que a gente falou aqui, a gente fala, eu falo um dia inteiro. Se precisar, falar até mais, tá? Então, é nada mesmo. Como prescrever, o que tem que ter na sua receita... Tudo. É muita coisa que tem que saber. Barbatimão, cicatrizante, como usar. A gente já falou de barbatimão, né? Que tem que estar com tecido granulado. É cicatrizante, mas o tecido tem que estar granulado. Então, se você não tiver com granulação, não adianta usar. Aqui teve, óleo de rosa mosqueta, que você fala. É aquele que vende na farmácia mesmo ou em loja de cosméticos? Gente, ainda bem que perguntaram isso, meu Deus. Olha só, pelo amor de Deus. Santa Padroeira dos óleos essenciais, pelo amor de Deus. Presta atenção. Não adianta comprar óleo na loja da esquina. Não vai ter efetividade. Seu paciente vai usar, ele vai achar que não funcionou e a culpa é tua, porque foi você que mandou ele usar, entendeu? Nunca é do óleo. E a gente teve comprovação disso lá na UF, porque minha carreira é toda da UF, né? Da Federal Fluminense. Tinha uma menina que fazia no doutorado, ela testava copaíba para feridas com mordida de aranha. E nos testes iniciais em ratinho, nos testes iniciais nunca dava, a gente começou a ficar desesperado, o que era? Quando ela começou a dosar o óleo, não tinha copaíba nenhuma. Nossa. Isso. E aí
mais um dos motivos que eu gosto de prescrever para magistral. A gente, quando compra um insumo na farmácia de manipulação, magistral é igual manipulação, mesma coisa, tá? Esse insumo vem com laudo de análise. Então, eu sei quanto de ativo tem ali, o que que tem, a data de validade, controle microbiológico. Sei tudo, sei tudo. É uma garantia de que eu vou ter sucesso no meu tratamento. Então, por favor, ainda bem quem foi essa alma caridosa, iluminada que falou sobre isso. Não comprem na feira, no herveiro, na loja da esquina. Por favor, que não vai ter resultado. Tem precedente, né? Onde vai comprar. A questão da farmácia também, eu acho que, eu não sei, né? Mas a gente sempre tem farmácias que são mais referenciadas. Eu acredito que isso realmente... Uma farmácia de confiança, né? Isso, que deve existir produtos de baixa qualidade, por exemplo, como a gente tem curativos que são de baixa qualidade, que são ruins mesmo, assim, sabe? Ruim. Sei. Então, deve ter farmácias que usam produtos ruins também, né? De uma qualidade baixa. Na verdade, é assim. No Brasil tem em torno de 6 mil farmácias de manipulação. São mais ou menos 5, sei lá, não são mais do que 10 distribuidoras. Então, as 6 mil tem que comprar dos mesmos lugares. Mas a farmácia de manipulação, ela hoje, em 2020, ela é quase igual ao que ela era em 1500. Ela é muito, muito artesanal. Muito. Muito mesmo. Apesar da gente ter todo o controle microbiológico, capote, né, máscara, óculos, touca, ela ainda é artesanal. Então, ter uma farmácia de confiança é muito importante. Ah, mas está indicando farmácia, deve estar ganhando um dinheirinho. Não ganho dinheiro nenhum. E aí, o que eu faço para também não comprometer o profissional? Porque, assim, ninguém quer que a gente pense que a gente está vendida, ainda mais quando a gente não está vendida. Tenha um leque, 3, 4 farmácias que você fala para o seu paciente, por favor, eu gostaria que você fizesse numa dessas 4. Então, se ele não fizer, você não se responsabiliza. Tá? E aí ele faz pesquisa de preço, ele vê onde ele acha melhor, o que é mais perto da casa dele, aqui entrega, o que é mais conveniente e pronto. Isso. Calêndula, você gosta do resultado? Gosto do resultado de calêndula, gosto. Calêndula é bastante... Tanchagem também, às vezes, eu uso para antimicrobiano. Agora, não é óleo essencial, né? Aí é ativo, igual camomila e tal, né? Que eu incorporo no gel. Gosto de calêndula, muito. Calêndula é uma das coisas que, quando eu tenho um paciente muitíssimo benzíssimo, educadíssimo para chá, eu converso com ele que ele pode usar. Calêndula eu gosto bastante. Salva essa live, por favor. Vai ficar salvo no Instagram da Juliana. Gente, deixa eu aproveitar, pedir aqui meu merchan, entendeu? Vender meu peixe. Faz favor, me segue no Instagram. Pelo amor de Deus, 62 pessoas. Se eu não ganhar 62 novos seguidores hoje, eu vou ficar estressada, hein? Aviso logo. Mas aí, com certeza, tem seus seguidores também, né? Certeza. Olha só, pé diabético pode usar ureia até qual porcentagem? Na lesão não é para usar ureia, né? A gente está falando de pele íntegra. Eu gosto de usar 10%, porque a ureia, quando a gente aumenta muito a concentração dela, ela é queratolítica, né? Ela vai desbridar. Tá? Então, eu não passo de 10%. E é uma concentração que hidrata bem, fica bem, bem interessante. Já sou sua seguidora. É isso que eu gosto. É assim que eu gosto da pessoa, que já me segue. Isso mesmo. Você faz curso online? Tem algum curso online? Curso online eu não faço, fazia. Então, o meu curso Calcione, que é o curso Ensino Feridas, ele precisa ser um curso, a gente gosta que seja presencial, a gente nunca fez online, porque eu levo gel, eu levo um monte de coisa, eu manipulo, eu passo sensorial para todo mundo sentir. Geralmente, a gente tem uma farmácia parceira que leva os veículos que ela tem, para os enfermeiros verem o que tem, para eles poderem sentir, para saber escolher e tal. Mas faz a diferença, né? O presencial. Exatamente, faz muita diferença. Mas eu e a Alce estamos com um projeto de fazer um curso de um ensino feridas só sobre fitoterapia, inteiro sobre fito. E aí esse é um curso que daria para ser online. Então essa semana, por acaso, segunda, nem sei quando foi, a gente começou a discutir sobre isso para tentar ver como poderia viabilizar isso, né? Turmas pequenas para que a gente pudesse interagir, enfim, vai ter que comprar a licença do Zoom. Então estamos vendo, possivelmente vai ter.
Segue a gente, Ensino Feridas. Ensino Feridas. A gente posta lá sempre, né, todas as novidades do curso. E eu e a Alce sempre repostamos o que a gente bota no Instagram do curso. As datas, palestra, onde a gente vai, as aulas que a gente dá. A gente está sempre botando no nosso Instagram. E aqui em Santa Catarina, assim que o Covid deixar, a gente vai fazer. Exatamente. Já até, eu e a Alce já até, entendeu? Catarina. Combinamos, estou pensando na roupa, frio, nananã, já até, ó. Já estou toda preparada. Vamos lá. Ver. Aqui o pessoal está dando dica dos cursos à distância ali, tem na Unileia, pela VASP. O curso Ensino Feridas, ele ensina, na verdade, assim, a ideia original e principal do Ensino Feridas, quando eu criei com a Alcione, é ensinar o enfermeiro a prescrever formulação magistral, né, para farmácia de manipulação. E como eu uso muito o fito, eu incorporei algumas plantas na nossa aula, porque eu vou falando, eu vou dando exemplos. Mesmo o nosso curso de fito, só ele não é suficiente para você ter autorização pela sua RDC enfermeiro para prescrever. Por quê? Uma pós-graduação são 18 meses. O nosso curso são 8 horas. Então, né, é assim. É um curso de atualização, né? Para você saber o que está surgindo. Aí eu levo os artigos para a gente olhar, a prática clínica, o que usa, o que não usa. Não. Mas não é ele que vai ser suficiente para você ter autorização para prescrever. Eu gostaria que fosse. O pessoal está falando aqui que tem um aberto de fitoterapia na Univale. É daí? Univale é daí? É daqui. Deve ser presencial, então, também, né? Isso, presencial. Isso. Pós-graduação. Você fala prescrever, só fazendo a data do curso, aviso. Em lesão vascular. É o quê? O quê? Onde é que é? Como usar a camomila para dor intensa em lesão vascular? Então, a camomila, ela tem artigos que mostram desmame de opioide via oral. Eu até coloco ela quando tem um paciente com muita dor, aquele paciente desesperado. Eu até coloco camomila assim no gel. Não tem comprovação de que ela vai retirar dor. Mas como existe bastante publicação falando que camomila é boa para dor, eu gosto de fazer para esse paciente oral e tópico, porque conjuga, então a gente tem uma potencialização do tratamento. E aí eu faço via oral dose alta, bem alta, e ainda dá uma relaxada nesse carinha aí, né? Porque é difícil, você conviver com a dor o dia inteiro não é fácil. Tá? Então, às vezes, só também dele relaxar, dele, né, ficar menos tenso, a dor também dá uma aliviada. Tem algum online de pós-graduação? Eu não sei. A gente tem que pesquisar. Né? É uma coisa que me perguntam muito, eu não sei mesmo, ainda, eu não sei. Aliás, se alguém souber, me manda no inbox, porque é uma coisa que me perguntam muito. Pós-graduação de fito para enfermagem. E ainda fala, todo mundo manda mensagem pro curso para a Gabriela dar aula. Porque, né, quando recebe de muitos lugares, intensifica. Perguntando qual é a RDC do enfermeiro, sabe? Qual é não, da RDC. Você pode informar qual é a RDC que você tinha falado? Eu não sei se é 280... Me manda me manda no inbox, né? Feridas e curativos, você, não sei se você é ele ou ela, me manda no inbox depois isso, que aí eu te falo qual que é que eu tenho escrito direitinho. É até bom saber. Compartilha com todo mundo. Isso, compartilha, a gente compartilha, pode deixar. Isso. Você tem experiência com paciente com erisipela? Erisipela tem que entrar com antibiótico, né? Oral. Assim. Pode até colocar, né, alguma coisa ali no gel e tal, para dar uma ajudada, mas não tem o que fazer. Meu curso é quanto tempo? 8 horas. São 8 horas de curso. É o dia inteiro, de 8 às 18. Com horário de almoço e coche. Para pacientes queimados, teria alguma fórmula? Tem alguma coisa que você utiliza? Eu não pego muito paciente queimado, né? Lá no ambulatório a gente recebe muito de úlcera crônica, e aí eu tenho um pouco de arterial, tenho muita diabética e venosa, lesão por pressão também pouca, porque eu não tenho muito... Meu paciente é mais idoso, com diabetes, aquele
poliesculhambado, que tem todas as comorbidades do mundo, você pode pensar, o cara tem. É esse que é o meu paciente. Então, a gente não pega muita queimadura lá, não. Olha, tem coisas que tem indicação. Babosa tem indicação para queimadura, mas não uso muito. A queimadura acaba que o paciente acaba muito indo ao médico e ele vai fazer sulfa e é difícil você tirar isso dele, né? Não tem jeito. Se não me engano, 570 eu acho que é isso mesmo. Eu sei que ela tinha uma e aí ela tinha sido revogada. Eu acho que foi revogada por essa 570 de 2018. Eu acho que é isso aí mesmo. Com certeza. A RDC do enfermeiro é a 567. Não, mas para prescrever... Ah, tá. Não, fito. não. A 567. Ah, tá. Eu acho que é isso aí mesmo. É que é muita, gente. É nutrição, é farmácia, é enfermagem. Fica difícil de saber de cor. Uso de ácido hialurônico. Uso de ácido hialurônico, qual a sua indicação? Sou aluna da Alcione Abreu. Olha, uso de ácido hialurônico. Não uso muito. Então, assim, saiu... Primeiro o ácido hialurônico saiu do grupo fito. Mas tranquilo, a gente pode falar sobre ele aqui rapidinho. Faltam 7 minutos para cortarem a gente do ar. Que agora a live é cortada. Nunca vi isso. Acho isso um exagero, um drama, mas tudo bem. É 1 hora e deu. Isso. O ácido hialurônico não é um ativo muito barato. Então, não é uma coisa que eu costumo usar assim, com muita frequência no meu paciente. Meu paciente é muito sujo. O meu paciente é aquele que você tem que pagar para ele a passagem do ônibus para ele conseguir ir ao ambulatório. Então, tudo que é assim muito caro, mesmo que eu entenda que é muito bom, não é uma coisa que eu consigo usar muito. Eu moro na Zona Sul, no Rio, então eventualmente a gente tem pacientes que a gente vai em casa, alguma coisa assim que dá para tratar com uma coisa mais cara. Mas não é o meu público-alvo. O ácido hialurônico tem indicação, tem publicações, mas não, eu, Gabriela, não uso muito, porque não é o meu público. Essa live vai ficar nos arquivos para quem fez o pacote. E agora, não, gente? Não. Mas ela vai ficar salva. Ela vai ficar salva 24 horas, né? Que é o que eu tenho o tempo. Que é o tempo aí para assistir, fazer uma anotação, quem quer anotar. Ó, você fala com muita propriedade, com entusiasmo, sou sua fã. Peraí, é que eu gosto mesmo. Eu pareço legal, mas eu gosto de feridas. Já me falaram isso. É que é muito bom, né? Quando a gente gosta de uma coisa e trabalha naquilo que a gente ama, é muito bom. É muito Exatamente. legal falar. É isso. Né? E assim, é muito difícil. Eu conheço outros farmacêuticos que permeiam nesse âmbito de ferida, mas que trabalhem como enfermeiro no ambulatório. Eu sou a única que eu conheço. Entendeu? Então, assim, é difícil o farmacêutico ter essa prática clínica. E eu venho defendendo isso para dentro da farmácia. Porque é muito importante, porque o farmacêutico tem uma outra visão sobre muitas coisas. Então, faz falta também, até para o cara que está lá na indústria. Como que ele vai saber o que ele tem que desenvolver se ele não lida com a lesão? Não tem como. Entendeu? Outra coisa também que eu queria te perguntar, por exemplo, você faz análise, assim, por exemplo, lá no ambulatório das interações medicamentosas. Todas. Que podem estar conciliação dos medicamentos, análise de interação. A gente teve uma paciente que tomava 17 medicamentos. Nossa. É de enlouquecer. Às vezes eu desmamo algumas coisas com planta. Então, assim, ó, eu não mexo em receita médica. Mas às vezes chega um paciente que me fala assim, eu tomo omeprazol há 10 anos. Já falo, sério? O médico mandou? Não, o meu vizinho tomava, aí eu tive dor no estômago, aí eu comecei a tomar. Aí, esse eu desmamo, porque assim, ele tá tomando, nem sabe mais por quê. Aí eu consigo, tem umas coisas que eu desmamo com planta. Até para diminuir a interação, um monte de coisa que o cara toma, né? Então tem coisas que a gente consegue. Aqui, qual seria a dose para formulação oral da camomila para dor intensa? Em 4 minutos. Olha, a planta tem uma coisa que chama padronização. E isso vai fazer com que varie muito a dose. Vou dar um exemplo rápido e fácil de entender. A cúrcuma, que é o açafrão da terra, né? Aquele... Parece com gengibre, mas é amarelo. A gente tem cúrcuma no mercado a 90 e tantos por cento, 95, 98. Tem a 50%, tem a 35%. Então, assim, dependendo de qual é a padronização que você vai ter na farmácia, a dose vai variar, tá?
geralmente é dose alta. Eu prescrevo, assim, para a padronização que a gente tem aqui, eu prescrevo até 800 miligramas. E aí você tem que ver se o paciente é idoso, se o peso dele, se é mais ou menos tem que pensar um paciente de 70 quilos, então se ele é mais obeso, se ele é muito magro, como que é? Não tem clearance para a planta, então você tem que ir, né, lidando com o que você tem aí. Mas varia, eu não faço sempre a mesma dose. Então a gente queria agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos fazer outra. Vamos fazer outra com outro quando vocês quiserem, com certeza. E assim que a gente conseguir, a gente vai divulgar a data do curso. Com antecedência, tá bom? Vai acabar, 5 segundos. Muito obrigada, Gabriela. Gente, Gabriela Deutsch, meu nome todinho.